O dos Anjos mandou aqui 10. Eu tenho 2 pentes de memória de 32 GB 3600 da XPG. Eu coloco no slot 1 e 3 nas frequências, não passam de 3000. Os pentes 2 e 4 funcionam os 3 e 600, mas meu PC congela nesses 2 slots. Devo trocar a placa-mãe? Primeiramente, tu tem que atualizar a tua BIOS, né? A CMOS da tua placa-mãe, tá? Dos Anjos. Tem que analisar para ver, assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Tu tem que atualizar. Primeira coisa, atualiza a tua placa-mãe para ela ter a compatibilidade certinha com os slots, com as frequências de memória mais altas e tudo mais. A segunda coisa, já está atualizada? Show. A segunda coisa é tu olhar no manual da tua placa-mãe quais são os slots, porque as placas-mães existem isso. Tu não pode colocar, eu tenho 2 slots, eu tenho 2 pentes de memória, eu coloco em qualquer slot. Tá errado. Tem que colocar nos slots que a placa-mãe pede. Geralmente vai ser o primeiro e o terceiro. Ligado? Ou o último de lá e o penúltimo de cá, caso tenha 4, né? Caso tenha 4, né? Vai ser o mais para fora da placa-mãe, o mais para lá de fora da placa-mãe e esse aqui. Geralmente são esses dois, tá? Mas já peguei placas-mães que são diferentes. X299, essas placas-mães X99 costumam ser meio que aleatórias, tá? Mas a questão é, atualiza a placa-mãe, atualizou a BIOS, tá atualizada. Ó, pede para colocar 2 e na 4, mas nos after congela. Aí tu tem que entender que tu fez uma compra errada. Simples, tá? Porque isso é uma coisa que eu sempre comento, tá? E muita gente me critica por isso. Por incrível que pareça, muita gente me critica por isso, tá? Então nós vamos fazer agora aqui o seguinte, tá? Qual que é o teu processador aqui? Tu não falou, né? Qual que é? Provavelmente o teu processador deve ser... Não importa qual que é o teu processador, na verdade, tá? Então nós vamos botar aqui, caso tu tenha um Ryzen, por exemplo, um Ryzen 5600X, tá? Qual que é a memória que a AMD pede? Memória padrão 3200 MHz, tá? A memória padrão é essa, tá? Ah, mas na minha placa-mãe, André, na minha placa-mãe tá dizendo que funciona 3666, que funciona 3866, que funciona 3933, que funciona 4200, que funciona 4600, sei lá. Que funciona um range, né? Um alcance é um 5900X. Beleza, o 5900X, perfeito. É exatamente a mesma explicação. Qual que é a memória padrão, né? Qual que é a memória padrão que a AMD pede para um Ryzen 5900X? 3200. Colocou qualquer coisa fora disso? Colocou qualquer coisa fora disso. Você pode adicionar no seu sistema, instabilidade, tá? Qualquer um desses pentes de memória, por mais que sejam testados, aprovados pelo XMP da AMD, o Diaba 4, se você tem um processador que pede 3200 e você coloca uma memória diferente de 3200, você está adicionando instabilidade ao seu sistema. Mas cala a boca. Eu já vendi 30 mil computadores, eu sei o que eu tô falando, tá? É por isso que a Chipart não vende memórias acima das especificações nos computadores. Se o computador pede 3200, a memória é 3200. Tem um motivo para isso. Aí vai vir aquele bando de youtuber patrocinado por marcas de memória, né, ou querendo te vender uma memória lixo do AliExpress, falando, não, mas compra 3600 que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Eu vou fazer que nem o Mairo Vergara faz isso, ó. 3200 e 3666 MHz não são a mesma coisa. Não são. Ah, mas é só setar na... Não são a mesma coisa. No momento que tu comprou um 5900X, a memória que você deveria ter comprado é 3200. Ah, André, mas eu vi um vídeo, André. Eu vi o vídeo onde o cara bota 3666. Vocês já notaram? Existe um motivo por que memórias 3666, 3866, até mesmo 3933, por que essas memórias aqui, em muitos casos, que são o mesmo preço dessa? Porque os otários vêm e compram essa aqui. Se você é um otário, se você tem frequências de memórias dessas aqui na sua máquina,
ou qualquer frequência fora do padrão especificada pela fabricante, você é um otário. Você adicionou instabilidade ao seu sistema. André, eu vi 150 mil testes falando que ganha desempenho. Show! Aí você assume o BO. Entendeu? Aí você assume o BO, porque isso pode sim adicionar instabilidade ao seu sistema. Você pode adicionar instabilidade ao seu sistema, porque isso aqui é pega-ratão, galera. Isso aqui é pega-ratão. As lojas colocam o mesmo, mas André, 3666 é o mesmo preço de 3200, então é a mesma coisa. É só você setar essa memória aqui, tu vê no canalzinho do Alemãozinho Mau Caráter lá, tu vê o canalzinho do Alemãozinho Mau Caráter, ele pega a memória 3200, pega 3666, bota 3200 e fala, ah, olha só, tudo funcionou. E talvez funcione. Se tu pega a memória 3666, setou em 3200 ali, ó, ficou maravilhoso. Funcionou, André? Funcionou. Show de bola, irmão. Ergas vão pro céu. Mas saiba que memórias acima da frequência, ó, a frequência padrão é 3200. Memórias acima da frequência padrão podem, não é que vai, pode adicionar instabilidade ao seu sistema. Pode adicionar. Eu compraria uma memória acima de 3200 no kit do 5900X? Não, eu nunca fiz isso. Você já viram os computadores do André? Eu já montei alguns computadores, pra mim. Você já viram os computadores do André? Desses 12 anos? Nesses 12 anos fazendo benchmark? Aí você pensa assim, desculpa, galera, eu preciso dar de arrogantão. Eu ganho, eu ligo lá e peço, cara, minha memória é 4600, 4200, 6000 gigapemps de transferência aí. O maluco me manda a porra da memória. Eu vou lá e compro a memória mais cara que tiver, se eu quiser. E aí você pensa assim, nossa, por que o André não compra as memórias mais caras? Por que o André montou um PC com... Cadê minha bancada? Deixa eu pegar minha bancada aqui. Pera aí, deixa eu pegar minha bancada. Agora vamos pensar aqui. Esse aqui é o meu computador velho, tá? Então aqui dentro tem um Core i9, que é aquele lá, um 7980X. Quando lançou era $2.000 esse processador no Brasil, tá? Notaram que eu tô com 4 pentes de memória aqui. Eu tinha mais 4. Eu tinha 128 GB de memória nessa máquina. O preço desse kit aqui, ó, era DDR4 2666. O preço do 3000 ou do 3200 era exatamente o mesmo preço. Era o mesmo preço. E eu escolhi qual? 2666. Agora imagina 8 pentes de memória, renderizando vídeo. Projetos aí gigantes. E tu adicionar instabilidade no seu sistema. Ia dar problema. Então o que eu fiz? Não adicionei estabilidade. Acabei de montar um computador novo pra mim. Acabei de montar não, mas já faz alguns meses que eu montei a 12ª geração da Intel. E a Intel me chamou de otário, já anunciando a 13ª. Eu tô hoje com um processador, um Core i7 12700F. Qual que é a frequência padrão para um 12700F? Tá? Então aqui, ó, a 12700F. Se for DDR4 é 13200, se eu não me engano, correto? E DDR5 é... E DDR5 é 4800 MHz, tá? Megahertz, tá? Então, como eu montei um kit com 12700F e memória DDR5, qual foi a frequência de memória que eu comprei para minha máquina? Qual que foi a frequência de memória que eu comprei para minha máquina? 4800. Sim. Essa 4800 tinha 5200, 5600 e 6000 MHz. Todas exatamente o mesmo preço. Olha, se eu fosse um idiota, se eu fosse um imbecil, eu teria colocado qual? DDR5, 6000 MHz. Se eu fosse um idiota, entendeu? Mas o que eu fiz? Era o mesmo preço, irmão. Era o mesmo preço. 5200, 5400, 5600, se não me engano. Era 3 ou 4 frequências de até 6000 que tinha. Todos eram o mesmo preço. Eu paguei R$2.500 nesse kit de memória. Hoje já tá metade do preço. Se eu tivesse comprado 6.000, talvez eu não estaria fazendo essa live pra vocês. Porque eu
Não é que eu adiciono estabilidade, eu posso adicionar instabilidade no meu sistema. Então agora a questão é, nosso amigo aí tá com um problemão. Comprou a memória 3666 e tá dando problema no After Effects. Pode ser que a Adobe não otimizou ainda para essa frequência de memória ou para aquela memória específica. O que eu recomendaria para ti, dos anjos, é tu entrar na CMOS, entra na BIOS, seta em 3200, usa em 3200 e acabou. E aquieta a periquita aí. Ah, André, mas eu paguei a 3666 ou 3866, não importa. Tenta setar em 3200 e se funcionar, ergue as mãos para cima e agradece a Jesus Cristo, porque talvez essa tua memória não funcione mesmo. Com frequências diferentes, talvez ela não funcione. E aí tu vê a galera no YouTube e fala, não, mas é a mesma coisa. E às vezes não é nem mau caratismo. Às vezes não é nem mau caratismo. Às vezes é porque o cara testou e funcionou. E existe 90% de chance, galera, 90% ou mais, de nada disso aqui influenciar na tua vida. Ah, André, comprei 3866 e funcionou no 5900X. André, comprei 3933 e funcionou no 50. Cara, existe 90% de chance ou mais disso aqui tudo funcionar na tua máquina e nunca dá nenhum problema. Ativou o XMP da AMD, lá que eu não esqueci o nome, e funcionou perfeito. E na tua vida tu anda com unicórnios voadores comendo nuvens feitas de algodão doce, cara, e a tua mulher não te largou pelo teu vizinho, tá? 90% de chance ou mais que nada disso te afete. Agora, quer arriscar ser os 10%? Eu particularmente não arrisco. Eu já vendi dezenas de milhares de computadores na minha vida. Os computadores que eu vendi sempre foram com a frequência de memória padrão. Ah, André, mas é o mesmo preço. Por que a Chipart é uma empresa que não quer dar desempenho grátis para os seus clientes? Não é isso. Eu não quero adicionar instabilidade no PC do meu cliente. É exatamente por esse motivo que eu não vendi o Ryzen 1000. Já falei isso várias vezes aqui no canal. O Ryzen 1000, ele tinha uma frequência de memória, não lembro agora, desculpa. Mas tinha poucas frequências de memória nos Ryzen 1000, né? Aqueles Ryzen 1700, 1600. Tinha poucos kits de memória que funcionavam na frequência. Se eu não me engano era 3000, não lembro qual que é, desculpa. Tinha poucos kits de memória que funcionavam naquela frequência. A minha loja decidiu falar, cara, não vamos vender o Ryzen 1000. É um processador ruim? Não, não é um processador ruim. Só que eu não estava conseguindo comprar em grandes quantidades placas-mães e memórias 100% compatíveis e 100% estáveis para vender para o meu cliente. E aí o que aconteceu? A AMD mandou diversos kits para diversos reviewers, aquele kit testadinho e confirmado que funcionava. Os caras fizeram o vídeo, a galera comprou memórias acima da frequência padrão e estão usando tudo com a frequência lá embaixo. Porque adicionou o quê? Instabilidade no sistema. Todo mundo puxou a memória para baixo. Então teve gente até hoje que puxou memória, sei lá, 3000 e tá usando memória 2400. O DS mandou aqui, às vezes é melhor evitar dor de cabeça. Exato. E nós não estamos falando aqui, vamos voltar aqui um pouquinho rapidão. E nós não estamos falando aqui que se tu botar de uma 3200 para uma 3600, você vai ganhar. É que teoricamente é muita coisa, né? É 10, é 20% de frequência a mais. Mas frequência a mais não necessariamente significa desempenho a mais. Então, tipo assim, não, André, mas da 3200 para 4200 é 20 reais a mais e eu vou ganhar tantos de desempenho a mais. Não, não é assim que funciona. A matemática o desempenho dentro de computadores tem que ter um software bem atualizado, um jogo bem atualizado. Tem que ter tudo muito redondinho para ter um scaling. Para quando tu botar mais frequência de memória, ganhar mais frames. Para quando você botar mais frequência de processador, você ganhar mais desempenho. Então, exige o software ser muito bem otimizado, exige um monte de coisas. Então, essa curva aí é uma parada que vocês têm que cuidar muito, tá? Agora, por exemplo, nos Ryzen 7000, eu fiz até um teste, tem aqui um teste no canal, memória RAM DDR5, 4800 versus 6000. A AMD pegou e falou assim, olha, no Ryzen 7600X padrão, tá? O padrão da memória é 5200, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Mas a AMD recomenda 6000 MHz. 6000 MHz.
Entendeu? 6.000 MHz. Saca? E aí eu montei, fiz teste de 4.800, se não me engano, contra 6.000 ou 5.200 contra 6.000. Eu fiz alguns testes já, tem aí no canal, pesquisem. Tá? E a diferença de desempenho é irrisória. A diferença de desempenho... Assim, teoricamente, é uma curva grande de desempenho a mais. De 4.800 para 6.000, poxa, é uma grande distância. É uma distância maior do que a gente tem aqui dessas memórias aqui, praticamente. Né? É a mesma distância que a gente tem aqui, da 3.200 para, sei lá. Entendeu? E o desempenho aqui é muito pequeno, a diferença. Então é mais fácil tu adicionar, ter 100% de estabilidade, do que botar qualquer uma dessas outras memórias diferentes e ter a possibilidade de ter instabilidade. Vocês estão entendendo? Então, economizem dinheiro, galera. Economizem dinheiro. Em vez de botar essa memória aqui, que custou 400, 500 reais a mais, bota um water cooler, cara. Compra um joguinho na Steam, economiza 500. Sacou? Eu sou desse favor. Eu sou a favor. A gente sempre fez isso. No canal da Chipart, a gente sempre fez o seguinte. Nós vamos gastar o nosso dinheiro para que você não tenha que gastar o seu. Então a gente sempre fez esses testes. E vai olhar esses testes que a gente faz de memória ou de gargalo. Vai lá nos comentários. Não, mas eu acho que é melhor botar um Core i7. Mas não precisa colocar um Core i7. Mas eu acho que é melhor. Sabe? Eu sinceramente, desculpa, galera. Mas eu tô vendo comentários desse tipo, eu tô dando ban aqui no canal. Tá? Tô dando ban. Porque você mostra uma parada factual. Olha, eu testei memória 13200 contra 4000. Deu essa diferença. E o cara, não, mas eu sinto que é melhor. Ban no canal. Clicar, ocultar. Desculpa, galera. Isso aqui, o meu canal do YouTube não é uma democracia. Até porque esse tipo de comentário que pode gerar algum tipo de ruído, pode gerar algum tipo de conversinha paralela, pode gerar... Sabe a curva da imbecilidade? Quando o cara começa a pagar muito mais para não ter mais desempenho nenhum, aqui a gente tá falando da curva da imbecilidade também. A curva da imbecilidade é isso aqui, ó. Você começa daqui a pouco a gastar mais... Se bem que essas memórias aqui geralmente são o mesmo preço das 3200. Mas tu começa a subir o clock XYZ, tu começa a subir um certo clock, tu já começa a entrar dentro da curva da imbecilidade, que é onde você começa a gastar mais dinheiro e não ter mais retorno financeiro e nem de desempenho, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Ô, do Santos, dos Anjos, aliás, desculpa. Mete 3200 lá, irmão, e não vai perder desempenho. Ele não vai perder desempenho, fica tranquilo. É melhor estar com o teu sistema estável, viu? Você comprou uma memória 3600 e agora tá com instabilidade no teu sistema. Você fez um bom negócio? Aí, André, será que eu troco o processador? Será que eu troco placa-mãe? Será que eu troco não sei o que lá? Entendeu? Aí o cara começa a tentar achar os culpados, né? O cara começa a tentar achar os culpados.